Pessoal, eu queria analisar com vocês as palavras do advogado Dr. Vilardi, que está fazendo a defesa do presidente Jair Bolsonaro, e circulou hoje muito nas redes sociais a sustentação oral feita por ele. Eu achei que foi impecável, ele realmente atravessou diversos pontos muito sensíveis que qualquer pessoa consegue entender, seja ela da área jurídica ou não. Então é perceptível aqui as violações do que a gente fala, né, no direito de devido processo legal. O STF não é o local competente para fazer esse tipo de análise de processo, né, desse tipo de caso, porque não tem pessoas com o foro privilegiado. Outras questões aqui com relação à ampla defesa, né? No final a gente vai dar uma olhada aqui também no vídeo do advogado do Braga Neto, falando que não teve acesso sequer aos telefones do seu cliente, né, aquilo que foi apreendido na casa dele, etc. Então tudo isso aí mostra a sanha persecutória, né, a vontade de condenar não só o Jair Bolsonaro. Aqui hoje foi feita análise de 7 pessoas, dentre elas eu falei aqui o Braga Neto e algumas outras, né? Lembrando que o Braga Neto é um general 4 estrelas, que foi candidato a vice-presidente, ministro da Defesa, ministro de Estado, e até hoje segue preso preventivamente da maneira mais absurda possível. Então vamos começar aqui, doutor Celso Sanches Vilardi. Eu inicio a minha sustentação dizendo que o presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, pagando preço por ser honesto, né? Se tivesse jogado juntinho, né, com o pessoal do sistema, certamente hoje a situação dele seria bem diferente. Começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021. Essa live aqui é aquela live que o presidente fez junto com o deputado federal Felipe Barros, que era o relator da PEC do voto impresso, a PEC 135, de autoria da deputada Bia Kicis. E nessa análise, eles resgatam o inquérito de 2018 que fala das urnas eletrônicas, da invasão hacker, que depois dessa live, o Alexandre de Moraes colocou sigilo em cima disso, como se não houvesse interesse público em saber o que estava por dentro, né, os detalhes dessa invasão hacker nos sistemas do TSE, reconhecido pelo próprio TSE, pelo próprio Giuseppe Janino. Essa história você já conhece, o presidente Bolsonaro falou dela várias vezes. Com todo respeito, ministro, é o inverso. O delator tem que falar e o Estado tem que trazer as provas para condenar alguém. O que aconteceu aqui é que ele falou, mentiu, e o Estado tinha indícios, e aí ele se adequa ao Estado. E aí, com todo respeito, vem a denúncia do seguinte, inclusive, o colaborador, nessa versão do colaborador, foi corroborada pela Polícia Federal. Não, desculpa, ele não foi corroborado pela Polícia Federal. É o colaborador que corroborou a versão da Polícia Federal. É exatamente o inverso disso. E numa audiência que se traduziu numa coleta de provas. E essa é a insurgência da defesa. Porque nesse momento, essa coleta só poderia ser feita, com todo respeito, pelo procurador, pela polícia e não pelo Poder Judiciário. Ele está reclamando aqui do fato do Alexandre de Moraes também ter participado, né? Ele está falando que não foi uma audiência para você ouvir o Cid. Foi para que o Cid confirmasse provas outras, né? Indícios outros. Então ele está falando que foi uma coleta de prova na audiência, não foi uma audiência para ouvir o Cid. Então, senhores ministros, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Eu entendo a gravidade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República ou colocando como líder de uma organização criminosa quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. E mais do que isso, ministros. Enquanto ocorria o 8 de janeiro, o quebra-quebra, a baderna, o presidente Bolsonaro estava nas redes sociais falando para as pessoas retornarem para casa. Antes do presidente Bolsonaro pegar o voo para os Estados Unidos, dia 30 de dezembro de 2022, ele fez uma transmissão ao vivo do local de praxe dele, comum, aquela biblioteca lá do Palácio da Alvorada. E ele falou o quê? Pessoal, tem um dia depois de amanhã, vamos lá, ânimo, né? Vamos resgatar o nosso país, vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando, e sempre de maneira pacífica. Nesse tempo que não é possível discutir a questão aprofundada de provas, é importante dizer, senhor presidente,
que enquanto a Polícia Federal fala possivelmente, enquanto a denúncia traz conjecturas, como a impressão de um documento no Palácio que teria tido conhecimento dele, o fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia. Foi o presidente que determinou a transição, foi o presidente que determinou que eles atendessem o ministro da Defesa que assumiu em 1º de janeiro. Portanto, encerrando... Então, antes da posse do Lula, ainda durante a transição, Bolsonaro deu ordem para que a transição ocorresse. E ela ocorreu de maneira natural, de maneira pacífica. Todo mundo viu. Não teve nenhum problema, nenhuma reclamação, inclusive, nada mais enfático de ninguém, até mesmo do PT, com relação à transição. E o presidente Bolsonaro chegou a nomear os comandantes de força sugeridos pelo ministro da Defesa do Lula, né, pelo José Múcio. Então, como é que você vai dar um golpe onde você pega a força que poderia ser utilizada para um golpe de Estado, normalmente é em todos os locais do mundo, né, as Forças Armadas, e você passa isso para o seu opositor político, né, a pessoa que se diz vítima do golpe? Não tem como, não tem como. Ele está trazendo para o argumento fático, ele saiu do jurídico, agora ele está no mundo dos fatos. Ministro, não é possível que se queira dizer que é compatível com uma tentativa de golpe com o uso do comando militar quando o presidente da República autoriza a transmissão do poderio limitar no começo de dezembro. No começo de dezembro, antes da data do dia 15, antes da data do dia 11. E, portanto, senhores ministros, E o Bolsonaro faz isso antes mesmo da diplomação do Lula que ocorreu em dezembro, né? Eu ratifico as nulidades que foram colocadas na minha peça, apreciada por Vossa Excelência, e peço a rejeição da denúncia e agradeço pela atenção. Muito obrigado, senhor presidente. Então, pessoal, tá aí, né? Dr. Vilardi falando dessa questão, fazendo a defesa, né, do recebimento da denúncia. Então, agora, o que acontece? A Procuradoria-Geral da República ela oferece a denúncia e aqui, nessa data de hoje, está sendo percebido o quê? Se o STF vai aceitar essa denúncia. Se o STF aceitar, que é o que todo mundo está falando que vai acontecer, aí vai começar um processo formal. Aí vão ser ouvidas testemunhas, aí vão ser apresentadas uma série de documentos, aí vão ser impetrados outros instrumentos judiciais, de defesa, da acusação, etc. E aí é um processo mesmo. Então isso tudo daqui ocorreu. Calma aí. Então o doutor Vilardi, ele foi muito bem na defesa, né? Eu acho que foi brilhante aqui. Ele conseguiu preencher vários pontos. Faltava tempo, né, porque daria para falar o dia inteiro sobre as nulidades desse processo, mas ele conseguiu resumir bem, sintetizar bem. Excelente trabalho, mas é um julgamento político, né? Isso daqui que ele acabou de falar já foi matéria para trancar várias outras ações penais, já foi matéria para absolver muita gente. Só que o STF, a todo momento, ele vai mudando a jurisprudência ao sabor do cliente, ao sabor do réu. Então eu acho difícil aqui que essa turma rejeite a denúncia, eles devem aceitar. Talvez você esteja vendo esse vídeo agora, eles já tenham aceito. A turma aqui, lembrei, né, é Carmen Lúcia, né? Então é Carmen Lúcia, Flávio Dino, Fux, Zanin e Alexandre de Moraes. Obrigado por assistir Acontece News e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.